Gênesis 35, do verso 1 ao verso 15. A palavra do Senhor nosso Deus diz assim: Disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio. Purificai-vos e mudai as vossas vestes. Levantemo-nos e subamos a Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Então deram a Jacó todos os deuses estrangeiros que tinham em mãos e as argolas que lhes pendiam das orelhas. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. E, tendo eles partido, o terror de Deus invadiu as cidades que lhes eram circunvizinhas, e não perseguiram aos filhos de Jacó. Assim chegou Jacó à luz, chamada Betel, que está na terra de Canaã, ele e todo o povo que com ele estava. E edificou ali um altar, e ao lugar chamou El-Betel, porque ali Deus se lhe revelou, quando fugia da presença de seu irmão. Morreu Débora, ama de Rebeca, e foi sepultada ao pé de Betel, debaixo do carvalho que se chama Alom-Bacute. Vindo Jacó de Padã-Arã, outra vez lhe apareceu Deus e o abençoou. Disse-lhe Deus: o teu nome é Jacó, já não te chamarás Jacó, porém Israel será o teu nome. E lhe chamou Israel. Disse-lhe mais: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Sê fecundo e multiplica-te. Uma nação e multidão de nações sairão de ti, e reis procederão de ti. A terra que dei a Abraão e a Isaque, dar-te-ei a ti, e depois de ti a tua descendência. E Deus se retirou dele, elevando-se do lugar onde lhe falara. Então Jacó erigiu uma coluna de pedra no lugar onde Deus falara com ele, e derramou sobre ela uma libação, e lhe deitou óleo. Ao lugar onde Deus lhe falara, Jacó lhe chamou Betel. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, Santo Deus, que se revela ao teu povo em toda a história, Deus que se revela a nós pela tua palavra escriturada. Eis-nos aqui, teu povo, atendendo à vocação, à santa convocação do Senhor. Te adoramos, ó Deus, nesse dia do Senhor. E nesse momento pedimos a tua bênção para a pregação, para este meio de graça do Senhor, que o Senhor venha falar ao teu povo, que o teu evangelho seja anunciado, que o Senhor cumpra o propósito pelo qual o Senhor envia a tua palavra a nós, e que o Senhor envie o teu Espírito Santo para aplicar esta palavra aos corações, iluminar a mente, aplicar, ó Deus, todos os benefícios espirituais ao teu povo, através do Espírito e da palavra, e também, ó Deus, chamar os pecadores perdidos ao Senhor. É no nome de Jesus que oramos e pedimos estas bênçãos. Amém.
Meus irmãos, a vida cristã será uma vida de vitória absoluta? A palavra de Deus nos diz que a condição do salvo é uma condição, sim, de perfeição, no sentido da salvação, da justificação. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. O crente morre com Cristo, ele é colocado numa nova relação com Deus. E nesse sentido do perdão, há um perdão completo, um perdão perfeito. O crente ele é justificado pela graça. E neste sentido o crente não tem mais nada a temer. Cabe agora ao crente manifestar gratidão pela salvação, andar em novidade de vida. Então, será que isso significa que teremos sempre progresso, vitória absoluta, não passaremos por declínio espiritual? Nós, então, observamos pelas Escrituras que há um sentido em que o crente ele é aperfeiçoado, ele está justificado, mas observando as Escrituras, podemos perceber que os santos de Deus são santos pecadores e que são peregrinos, estão numa caminhada de fé em que há tempos, momentos em que há declínios espirituais, tempos de declínio espiritual, mesmo que nós já temos em Cristo tudo o que nós precisamos para uma vida piedosa. Nós já temos na palavra tudo o que é necessário para uma vida de santidade, de progresso espiritual, mas na prática não é isso que acontece. Não é isso que vemos, por exemplo, aqui na jornada, na peregrinação de Abraão, Isaque e Jacó. E isto é um conforto para nós, que ainda temos sim uma natureza pecaminosa, é um conforto saber que os santos de Deus, os santos bíblicos, passaram por esses momentos de declínio. Ou seja, nem sempre o progresso foi algo tão rápido, nem sempre o progresso aconteceu sem tropeços, como alguns pregam e querem acreditar que sempre a vida cristã é sempre uma vida de vitória absoluta. Nós vemos então sim que o crente, ele está avançando, ele cai e ele continua do lugar de onde ele caiu, ele é preservado, mas há tempos sim, tempos em que avançamos mais lentamente, tempos de declínio espiritual. Até alguns podem chegar a apostatar temporariamente, alguns santos de Deus podem chegar até a apostatar por um tempo. Se são eleitos, irão voltar à obediência, mas o fato é que a coisa não é tão regular assim como alguns querem crer e anunciam. Isso nós observamos na vida dos patriarcas. Isso nós vemos na história do povo de Deus em geral, que há tempos de progresso e há tempos de declínio. A pergunta é, por que ocorrem esses períodos de declínio espiritual? Por que ocorrem períodos de afastamento de Deus na vida do crente particular? E por que ocorrem declínios espirituais na vida do povo de Deus, falando da igreja, do povo pactual, falando de modo corporativo? Esta é uma das questões que iremos considerar no decorrer dessa exposição. Nesse capítulo, nós temos um capítulo que caminha para o fim da jornada de Jacó, embora nós veremos mais à frente, Moisés irá se concentrar no relato da história de José, e Jacó sim continua a sua peregrinação, mas o protagonismo será de José e dos 12 patriarcas. E aqui nesse capítulo é como que uma espécie de fechamento de um ciclo dos relatos aí da história de Jacó. Você verá que haverá algumas genealogias no final desse capítulo. O capítulo 36 é um capítulo que tratará de genealogia, e no capítulo 37 nós já teremos uma ênfase nos 12 filhos de Jacó e em José, naquele relato todo que veremos, se Deus permitir, sobre José. Então, nesse capítulo é uma espécie de conclusão de um ciclo, e por conta disso também nós vemos aqui um capítulo que trata de renovação da aliança. É como que um capítulo que fecha o retorno de Jacó lá de Padã Arã para a terra de Canaã,
E nesse capítulo Deus pastoreia Jacó e há aqui uma renovação da aliança. E nós vemos claramente aqui no nosso texto que houve tropeços, nós já falamos disso no sermão anterior. Jacó fez um voto que ao ser abençoado, protegido na sua jornada, ele iria retornar e adorar a Deus em Betel. E ele não faz isso e nós também acompanhamos no sermão anterior aquela situação com os seus filhos ali, no caso Diná foi violada, os seus filhos cometeram aquela chacina, aquela vingança toda. Então nós vemos que há um declínio espiritual, há um declínio em Jacó, há um declínio nos seus filhos. E então nós vemos esse tropeço, esse declínio, esse tempo então em que como que Jacó ele fica estagnado, não há progresso, digamos assim. E ainda assim Deus continua sendo gracioso e fiel, Deus continua a se revelar ao seu povo, ele se revela a Jacó, porque Deus não abandona o seu povo. E o que nós vemos aqui no capítulo, quando vemos aí Deus falando a Jacó e tratando com Jacó, o que nós temos aqui é o próprio Deus pastoreando a Jacó. O próprio Senhor é o pastor, como o salmista diz no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, né? Tanto a questão das provisões, do sustento, mas Deus pastoreia o seu povo, Deus é o pastor do seu povo. E em que sentido Deus pastoreia o seu povo? Pela palavra, Deus continua a se revelar a si mesmo, sendo fiel ao pacto. Deus renova o pacto, aqui veremos mais à frente, o Senhor renova as promessas pactuais a Jacó. Então o fato é que é o Senhor que persevera em pastorear a Jacó, em buscar a Jacó. Para que haja essa restauração, essa renovação do pacto, nós vemos que há uma iniciativa do próprio Deus, é o Senhor. Jacó fez um voto e não cumpriu, um voto de livre iniciativa, fez uma resolução, após aquela revelação em Betel, fez um voto. No voto nós lembramos, ele disse, se Deus for comigo, me guardar, me der o pão, vestes, e o Senhor cumpriu tudo isso. Não faltou comida, não faltou vestes. O Senhor também o trouxe em paz, protegido. Ele disse, e em paz tornar a casa de meu pai. O Senhor me será por Deus, e esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus. E de tudo o que me deres, certamente darei o dízimo. Aquela sessão toda que consideramos, Jacó fez esse voto. E o declínio acontece quando Jacó esquece de todos esses benefícios. Deus cumpriu, abençoou, e Jacó esquece no sentido em que ele não cumpre o seu voto. Não cumpriu o seu voto. Então, toda essa situação de crise, e nós vemos aqui no texto, e trataremos disso, os filhos possuem ídolos, né? Ele vai pedir aos filhos que entreguem os ídolos para que possam adorar a Deus. Então um declínio foi instalado ali na igreja, na família da aliança e na igreja que era uma igreja patriarcal ali naquele período. No nosso texto é Deus então que vai em busca, chama Jacó à obediência, Jacó responde à voz de Deus, mas a ênfase no que estamos argumentando aqui desse declínio é que a obediência do patriarca não foi perfeita e nem imediata. Os santos de Deus não obedecem perfeitamente ou imediatamente. E essa obediência também não é sem a graça de Deus, sem a ajuda de Deus. É o próprio Deus que vai em busca, que pastoreia, que envia a palavra. É graça, é o processo de santificação, ele é desenvolvido pela graça de Deus. E se não for a graça de Deus, declinaremos, nos afastaremos. E Deus nos chama à obediência e também a lançar fora os ídolos. Irmãos, caminharei por esse texto, caminharemos a partir do tema a aliança de Deus e o declínio espiritual. A aliança de Deus e o declínio espiritual.
Em primeiro lugar, dos versos 1 a 7, veremos que Deus chama o povo pactual à responsabilidade. É Deus quem chama. Deus chama o povo pactual à responsabilidade. Diante de todo o argumento, então, que temos acompanhado, é perceptível que há um declínio espiritual. Desde o capítulo anterior, nós vemos a situação da família, aquela crise causada pela situação de Diná e dos filhos Simeão e Levi. Então é perceptível que há um declínio. E por que isso acontece? Por que isso aconteceu, irmãos? Será que declínio espiritual acontece na vida do povo de Deus por fadiga espiritual? De fato, a vida cristã é comparada a um combate, a uma jornada. Nós nos cansamos, há lutas. Nós vemos na vida de Abraão, Isaque e Jacó que há muitas lutas, muitos desafios. A fé, ela é muitas vezes provada, ela passa por situações de provação. Será que é fadiga espiritual que leva um indivíduo crente ou uma família ou a igreja a declínio? Ou talvez também há momentos de alegria e após um período de vitórias, muitas vezes podemos pensar, está tudo feito, não há mais nada a fazer, estou abençoado, o que eu queria, o objetivo que eu tinha já consegui, Deus abençoou, e aí há um relaxamento na obediência, um esquecimento dos benefícios de Deus. O fato é que Jacó, ele, de algum modo, ele não lembra ou ele não cumpre aquele voto feito anteriormente. E no nosso texto, então, no capítulo 35, ele começa o texto, Deus falando, Deus fala, disse Deus a Jacó. Veja que Deus vai dar uma ordem a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. Ou seja, Jacó, cumpra o teu voto. Cumpra aquilo que você disse quando saiu a Betel. Vá a Betel, habite ali, faça um altar, me adore, preste culto a mim, me sirva. Ou seja, algo que era uma resolução, uma resposta de resolução, mas estava incluído ali naquela cena da aliança, do pacto, quando primeiramente Deus se revelou a Jacó. Era algo esperado de Jacó e Deus vai e dá ordem a Jacó para que ele cumpra, para que ele obedeça. Mas antes disso, haviam pendências que precisavam ser tratadas durante todo esse período aí. Vemos que os seus filhos, a condição espiritual de seus filhos não é boa, haviam ídolos ali. Ou seja, para prestar culto a Deus, para estar em comunhão com Deus, para servir a Deus, não pode o homem servir a Deus e os ídolos. O primeiro mandamento, a lei de Deus, é: não terás outros deuses diante de mim. A lei de Deus, ela não começa lá em Êxodo 20. A lei de Deus, ela é eterna, ela foi dada ao homem desde o princípio, na criação, implantada na alma do homem, na sua natureza. E então Deus, ele é um Deus que não aceita que o homem tenha outros ídolos. O seu povo da aliança, o povo da aliança especialmente, não pode, é proibida, a lei mais claramente ainda é dada, não deve haver ídolos. É necessário ser um povo santo, um povo purificado do pecado, da idolatria. Então, no texto, no verso 2, o texto diz: então disse Jacó à sua família, a todos que com ele estavam: lançai fora os deuses estranhos. Lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio. Purificai-vos e mudai as vossas vestes. Levantemo-nos e subamos a Betel. Ou seja, Deus chama Jacó, o cabeça ali daquela família, o representante do pacto, e Jacó então, ciente da situação espiritual da sua casa, Jacó então convoca os seus filhos para que retirem os ídolos, os deuses estranhos, para que se purifiquem, para que possam então adorar a Deus, apresentarem-se diante de Deus, tirar os ídolos, a impureza,
Atitude que inclui toda a ideia de arrependimento, de fé, crer na aliança, crer nas promessas de Deus, ou seja, ser obedientes àquilo que é o dever daqueles que estão em aliança com Deus. Deus salva um povo e chama a obediência, chama a santidade. Deus salva um povo e então dá mandamentos. Deus disse então a Abraão, a Isaque e a Jacó para que andassem na sua presença e fossem santos, e fossem perfeitos, fossem obedientes ao Senhor. Então o primeiro mandamento é não ter outros deuses. Lembrem que Abraão era um idólatra em Ur dos Caldeus. Os ídolos estavam ali, e vemos então que, por exemplo, Raquel furtou ídolos do lar de Labão, e pelo que vemos em nosso texto, haviam deuses estranhos, ídolos ali em meio aos filhos de Jacó, e a idolatria de fato é pecado, quebra a lei de Deus, não era permitido, até porque não é possível, como Jesus Cristo nos ensina, servir a dois senhores. Então, Deus se revela a Jacó, lhe dá ordem para que obedeça. Jacó, então, conduz a sua casa a esse processo, então, de restauração da aliança. Ele toma aqueles utensílios. Veja que no verso 4 diz: deram a Jacó todos os deuses estrangeiros que tinham em mãos e as argolas que lhes pendiam das orelhas, e Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. Então veja que, de fato, Jacó, ele resolve essa questão, ele chama os seus filhos à obediência, ele toma aqueles utensílios idólatras e ele então resolve essa questão e enterra ali ao pé de um carvalho. Como consequência, retornando ao caminho da obediência, sendo fiéis ao Senhor, veja que no verso 5 o texto diz que Deus abençoa com proteção. Há uma bênção aí da obediência. O texto diz: e tendo eles partido, o terror de Deus invadiu as cidades que lhe eram circunvizinhas, e não perseguiram os filhos de Jacó. Lembre que no capítulo anterior, Simeão e Levi passaram ao fio de espada os filhos de Amor. E de fato, Jacó teme, ele agora visto o seu clã como um clã guerreiro, possivelmente perigoso, e havia uma possibilidade de aquelas tribos ali de Canaã querer desejarem tomar vingança de Jacó. Mas o terror de Deus invadiu aquelas cidades, o terror do Senhor, e não perseguiram os filhos de Jacó. Então eles viajam seguros, o terror de Deus cai sobre os inimigos, e no verso 7 Jacó cumpre o seu voto. O verso 7 diz: e edificou ali um altar, e ao lugar chamou El-Betel, porque Deus se lhe revelou quando fugia da presença de seu irmão. Veja, irmãos, o fechamento daquele ciclo. Jacó, ao fugir de Esaú, ao deitar em Betel para dormir, Deus se revelou. Ele teve uma visão do Senhor, ele viu a Cristo ali, ele adorou a Deus, e agora, depois de muitos anos, pela vontade de Deus, ele cumpre cabalmente o seu voto, ele adora a Deus, e de fato toda a sua família está ali, os filhos, a família adora. E quando você encontra na Bíblia essa ideia de adoração, de serviço ou sacrifícios, no caso aqui, uma oferta, uma libação, óleo é derramado sobre aquela coluna. Então, conforme vimos anteriormente, aqui no caso, no nosso texto, diz que edificou um altar, e altar sim aponta para sacrifício, e tudo isso aponta para culto, aponta para o fato de adoração, que nós sabemos que só é possível por meio de Jesus Cristo, por meio do sacrifício do Cordeiro, por meio do mediador. Então, há culto, há adoração.
há um retorno à obediência, o serviço a Deus é prestado. A família adora. E Jacó, ele rebatiza, ou pelo menos confirma o nome Betel, e ele passa a chamar o nome daquele lugar El Betel. Betel significa a casa de Deus, mas El Betel, o Deus da casa de Deus. Mas enfim, Jacó reconfirma o nome daquele lugar, o nome é Betel ou El Betel também, o Deus da casa de Deus. Então nós temos aí que Deus é quem chama o seu povo à responsabilidade. Irmãos, interessante isso, do ponto é que os irmãos não devem perder de vista isto, o fato de que Deus chama o seu povo à responsabilidade. A aliança ela é soberana, ela vem de Deus, Deus é soberano em estabelecer a aliança, mas há uma responsabilidade, um dever de obediência, um dever de responder de modo obediente a este pacto, e é isso que nós vemos nas Escrituras, é isto que nós vemos em nosso texto. Deus não abençoa a desobediência. O fato de Deus ser misericordioso, o fato da aliança ser uma aliança da graça, não quer dizer que Deus vai abençoar a desobediência. Não quer dizer que podemos quebrar os nossos votos, não cumprir aquilo que votamos ao Senhor sem consequências. Não é legalismo a obediência. Deus salva um povo pela graça e chama esse povo à obediência. Para muitos, toda essa ideia de responsabilidade, de obediência, de cumprir os nossos deveres pactuais, para muitos isso cheira a legalismo. Mas não é isso que vemos nas Escrituras, e toda essa estrutura pactual coloca essas coisas no lugar. Deus é soberano, somos salvos pela graça, mas essa mesma aliança, esse mesmo Deus soberano nos chama à obediência, nos chama à responsabilidade. Temos que cumprir, sim, os nossos votos. E o próprio Deus nos pastoreia nisso. O próprio Deus se revela a nós na palavra, nos chamando a isto. Em segundo lugar, nós veremos dos versos 9 a 15 que as promessas pactuais são renovadas. O próprio Deus renova suas promessas pactuais. O texto diz: vindo Jacó de Padã-Arã, outra vez lhe apareceu Deus e o abençoou. Disse-lhe Deus: o teu nome é Jacó, já não te chamarás Jacó, porém Israel será o teu nome. E lhe chamou Israel. E no verso 11 nós temos a renovação das promessas pactuais. Disse-lhe mais: eu sou o Deus Todo-Poderoso, sê fecundo e multiplica-te. Uma nação e multidão de nações sairão de ti, e reis procederão de ti. A terra que dei a Abraão e a Isaque dar-te-ei a ti, e depois de ti a tua descendência. E o texto diz que Deus se retirou dele. O Senhor abençoa o retorno ao caminho da obediência. O Senhor novamente aparece a Jacó, renova as promessas pactuais, que, lembre, foram dadas aqui em Betel, nesse mesmo lugar, há muitos anos atrás. Deus, então, apesar da infidelidade, do declínio espiritual, das imperfeições de Jacó, Deus pastoreou Jacó, Jacó retorna à obediência e Deus renova as suas promessas pactuais. Porque, irmãos, essa é uma aliança da graça, uma aliança feita com pecadores. É Deus quem persevera com o seu povo. Deus persevera em nos preservar. Deus continua sendo fiel, apesar de sermos infiéis. E no centro dessa aliança, no cerne, estão as promessas de Deus. Promessas que são dadas gratuitamente, graciosamente. Não é porque Abraão fez alguma coisa, ou Isaque e Jacó. Pelo contrário, Abraão era idólatra. Nós vemos as fraquezas, os pecados de Isaque. Nós vemos também Jacó, os seus pecados. E o Senhor se revela e faz promessas porque é graça, porque isso parte de Deus. E Deus lhe abençoa. E essas bênçãos, irmãos, só podem ser dadas por meio de Cristo.
toda essa bênção, essas bênçãos do pacto, essa mudança de nome, não será Jacó, mas Israel, quando Deus promete que multidão de povos sairão dele, e no caso reis, promete que a monarquia viria, reis procederão de ti, toda essa ideia aponta para Cristo, porque por essa linhagem, na história da redenção, virá Cristo, reis, e então, através dessa linhagem real, virá Jesus Cristo, o Salvador. Ou seja, ao fazer esse pacto, renovar esse pacto, tudo isso então aponta para Cristo, toda a ideia de culto também, de altar, de adoração. Então, no centro desse pacto estão as promessas que apontam para Cristo, e a promessa era: você terá uma descendência numerosa, será fértil. Quando Deus também muda o nome de Jacó para Israel, é como se o Senhor tivesse a dizer: eu vou cumprir a promessa. Lembra que o Senhor mudou o nome de Abrão para Abraão? Isso também aponta para o fato que seria Abraão pai de numerosas nações. Então, Jacó será sim Israel. Ele é Israel pela graça de Deus. O Senhor vai cumprir as promessas para Jacó. Ele é Israel, ele será Israel, como Deus lhe prometeu. Então, mudança de nome tem a ver com essa reafirmação da promessa. Como falamos, a promessa inclui fertilidade, descendência, a terra que já havia sido prometido. E Jacó, então, reconsagra e dedica novamente a coluna que havia derramado óleo, aquilo que ele fez lá no capítulo 28, verso 18 e 19. Então, veja no verso 14. Então Jacó erigiu uma coluna de pedra no lugar onde Deus falara com ele e derramou sobre ela uma libação e lhe deitou óleo. Ao lugar onde Deus lhe falara, Jacó chamou Betel. Reafirma o nome, aquela mesma cena que vimos da adoração, de consagrar aquela coluna. Então Jacó chama aquele lugar Betel. Irmãos, diante disso ainda veremos algumas aplicações para a igreja, para nós, para o povo de Deus, nestes dias em que vivemos. Claro que tudo isso a partir da história, daquilo que está registrado aqui nas Escrituras. Nós vemos então que a história de Israel, desde o período patriarcal e na sua constituição como um povo, é a história da perseverança da parte de Deus em buscar o seu povo. Que fique claro que é Deus que está pastoreando o seu povo, buscando o seu povo, que se dependesse de mim e de você, o que aconteceria era declínio espiritual. Esqueceríamos dos benefícios de Deus e nos afastaríamos de Deus. É isso que acontece se não for Deus enviar a sua palavra e o seu Espírito. Ou seja, nós sabemos que há uma tendência ao declínio e à apostasia se não for a graça de Deus. Se você é crente, se você tem servido ao Senhor anos e anos, saiba disso. É pela graça de Deus. Por você mesmo, você não conseguiria. Por quê? Porque há uma tendência natural ao esquecimento dos votos feitos ao Senhor. Oramos a Deus, pedimos por livramento, muitas vezes no nosso coração fazemos resoluções ou votos ao Senhor, e muitas vezes nos esquecemos daquilo que votamos ao Senhor. E no nosso texto, então, nós vemos que Deus trata dessa questão com Jacó, trata desta questão com Israel, com a igreja. E é por isso que tem toda essa ideia bíblica de lembrar. Nós precisamos ser lembrados. É por isso que Deus, quando Ele entrega os 10 mandamentos, antes de dar os 10 mandamentos, Deus diz: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Ele lembra do benefício, lembra quem é, reafirma o seu nome, e então passa a entregar a lei, a exigir obediência aos mandamentos.
Ou seja, há uma necessidade de lembrarmos constantemente quem é Deus, os seus benefícios. Você precisa lembrar todos os dias. Você precisa lembrar, e Deus usa este meio para te lembrar semanalmente dos benefícios do Senhor para contigo. Abra em Deuteronômio capítulo 8. Em Deuteronômio capítulo 8, todo esse capítulo é um exemplo disso, desta lembrança, dessa necessidade de lembrança e o perigo do esquecimento. Esquecimento que leva ao declínio e à apostasia. Veja o que Deus, o Senhor, diz ao seu povo em Deuteronômio 8. Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais, e vos multipliqueis, e entreis, e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Aí veja que o Senhor chama a lembrança. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. E aí vem toda a descrição destes acontecimentos no deserto. E Deus também lembra ao povo dos benefícios. Veja, por exemplo, no verso 4. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Verso 6, guarda os mandamentos do Senhor teu Deus para andares nos seus caminhos. E aí então veja que Deus chama o povo à memória, a lembrar dos benefícios e chama a responsabilidade. Lembre quem eu sou, lembre da salvação, lembre de todos os meus feitos para contigo e me sirva e seja fiel. Verso 11, guarda-te. Não te esqueças do Senhor teu Deus, fazendo o quê? Cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos, que hoje te ordeno. Por quê? Para não suceder que depois de teres comido e estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morados nelas, depois de se multiplicar os teus gados e os teus rebanhos, e aumentar a tua prata e o teu ouro, e ser abundante tudo quanto tens, se eleve o teu coração. Então, não esqueça, guarde, para quando tudo que o Senhor te disser se cumprir, e você prosperar, Israel, e entrar na casa, e tiver o seu gado, e multiplicar o teu patrimônio, está tudo bem, Deus cumpriu tudo o que Ele me prometeu. O Senhor disse, eleve o teu coração e te esqueças do Senhor. Te esqueças do Senhor, teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Então, por que, irmãos, que há declínio espiritual? Porque o povo de Deus, tanto nós individualmente, a igreja, você crente, mas o povo de Deus esquece dos benefícios de Deus, daquilo que o Senhor fez, e é por isso que constantemente o Senhor está a repetir para nós: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Então nós precisamos lembrar da salvação, de quem éramos, de como estávamos perdidos, do Egito em que estávamos, da servidão, para que sejamos gratos, para que obedeçamos ao Senhor, para que de boa mente, de bom coração, façamos aquilo que é a nossa responsabilidade na aliança. Então, esquecimento e declínio, infelizmente, essas coisas fazem parte da história do povo de Deus. Mas está na Bíblia o lembrete para que não esqueçamos do Senhor. Esquecimento e declínio ao ponto de que Israel rejeitou o seu Messias, o nosso Senhor, que veio para os que eram seus, e os seus não receberam, porque foram incrédulos por conta do esquecimento, porque então não consideraram naquilo que tinham em mãos, as Escrituras. É claro, irmãos, que a igreja ela é indestrutível. A igreja do Senhor, a igreja invisível, especialmente, é indestrutível. As portas do inferno
não vão prevalecer contra a igreja, mas a igreja visível em vários locais no decorrer da história, não existe mais igrejas em locais na história da igreja que haviam igrejas ali. Porque houve o quê? Declínio espiritual. Porque houve um declínio, um abandono, esqueceram-se dos benefícios do Senhor e isso acabou em apostasia. Esse movimento, então, ele é um movimento que vemos acontecer na história. Sabemos que Deus, o Senhor, irá preservar os seus eleitos. Mas é triste ver quando o povo de Deus abandona os seus privilégios espirituais e pactuais. Nós, então, a igreja, você, igreja, deve submeter a Deus, ao pacto, lembrar-se das promessas do Senhor, dos teus votos feitos ao Senhor, porque sim, haverá sim consequências da desobediência, sofrimento como Jacó em Siquém. Nós devemos então de boa mente obedecer os mandamentos de Deus. Isso não é legalismo, não é ou não deve ser fardo para nós. Também nós aprendemos nesse texto que nós estamos onde estamos porque Deus quer. Há um mistério nisso, Deus é soberano. Jacó desobedeceu em certo sentido, não cumpriu o seu voto em ir a Betel diretamente, estava em Siquém. Mas perceba que Jacó só sai de Siquém para ir a Betel quando Deus lhe dá ordem. E isso nos lembra, mais uma vez, que estamos onde estamos pela vontade de Deus. E nós devemos, claro, sempre ser guiados por Deus, e não devemos esquecer isso, o texto nos lembra disso. Também nesse texto nós vemos a importância dos votos, do cumprimento de votos. Vemos essa tendência ao declínio e também a possibilidade de o pecado, ídolos do coração serem alimentados e para que possamos servir a Deus é necessário purificação. É necessário então que não hajam ídolos. O Senhor diz, não terás outros deuses diante de mim. Por isso é necessário santificação, despir do velho homem, a velha natureza. O pecado e ídolos do coração são sutis, é necessário autoexame, mortificação do pecado, nos livrarmos de todo o peso do pecado. Então, todos esses alertas estão nas Escrituras, estão nesse texto, e através dessa instrução nós vemos também no Novo Testamento os apóstolos, como Tiago, Pedro, nas cartas de Paulo. Por exemplo, Tiago diz, rejeitando toda a imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada. Pedro diz em 1 Pedro 2,1, deixando, pois, toda malícia, todo engano e fingimentos e invejas e todas as murmurações. Então há uma necessidade de agirmos de modo responsável, andarmos em santidade. Ou seja, irmãos, o pacto de Deus é um pacto da graça, e isso não contradiz o fato de que Deus requer de nós a obediência, de que Deus abençoa a obediência. Obediência é fruto da graça no coração. É necessária uma resposta de obediência. E Deus vai te pastorear se você for rebelde. Se você é um servo de Deus, se você é negligente com a aliança, com o pacto, saiba disso. Existe a disciplina de Deus, consequências vimos na vida de Jacó, o Senhor irá tratar contigo. Deus pastoreia o seu povo. As doutrinas da graça, a graça, a soberania de Deus não contradizem a necessidade de que você haja de modo responsável. Isso não é legalismo. Em todas as Escrituras, Deus abençoa a obediência e disciplina o povo desobediente. Uma das maneiras de Deus disciplinar, e alguém pode dizer, não, mas eu não estou cumprindo os meus votos, vivo uma vida espiritual fraca e nada acontece. Lembre que uma das maneiras de Deus disciplinar o seu povo é entregando por algum tempo
a si mesmo, ao seu coração corrupto, para que o crente perceba a malignidade do seu coração. Isso está no catecismo, é uma das partes mais belas, irmãos, do catecismo, do nosso catecismo de Westminster, está ali no catecismo maior, especialmente, a exposição da oração do Senhor. E na pergunta 195, está lá registrado o que pedimos na sexta petição, que é não nos deixe cair em tentação. E os nossos pais puritanos registram ali que Deus, por diversos fins santos e justos, Ele então permite que por algum tempo sejamos cativos pelas tentações. E por que Deus permite isso? Por que Deus permite isso? Para que possamos conhecer então ainda este mal remanescente que habita dentro de cada crente, de cada um de nós, para que possamos nos arrepender. Então, Deus, na sua soberania, permite ou pode permitir tempos de declínio espiritual para que possamos ver quão indispostos somos, entregues a nós mesmos, por natureza, para que possamos então nos arrepender e ser chamados a uma melhor obediência. E tudo isso acontece dentro de uma estrutura pactual. E por fim, então, enfatizo e relembro aos irmãos a importância da aliança e dos votos que fazemos diante de Deus. Fazemos votos a Deus e precisamos, pela graça de Deus, estar resolvidos a cumpri-los. Não perfeitamente, sabemos, mas deve estar no nosso coração esta resolução. E tudo isso no texto, e também quero aplicar aos irmãos, tem a ver também com o culto, com o serviço a Deus. Veja que o esquecimento, o declínio de Jacó, o afastamento de Betel, e depois ele se arrepende, atende à voz de Deus, ele se volta para Deus e ele adora a Deus, a culto, a adoração. Tudo isso está relacionado ao serviço ao Senhor, ou seja, as doutrinas da graça nos chamam à responsabilidade. Se alguém usa as doutrinas da graça para entender, não, Deus vai ser gracioso, eu vou poder andar de qualquer maneira e não vai acontecer nada, não é isso que temos nas Escrituras. Deus disciplina o seu povo, pastoreia o seu povo e nos chama a obedecermos à sua palavra, aos nossos votos, aos compromissos que temos com Ele, jogando fora os ídolos do coração, cumprindo os votos, purificando o coração e prestando culto a Deus. Se você não fizer isso, saiba que a tendência será o declínio e a apostasia. Se você esquecer de Deus, da palavra de Deus, se você ignorar quem é Deus na tua vida, os benefícios dele, se você constantemente não buscá-lo em comunhão pelos meios de graça, ter uma vida piedosa, tanto no particular, familiar e publicamente no dia do Senhor, saiba que a tendência é o declínio e a apostasia. E isso não acontece da noite para o dia, mas é um processo que irá, sim, se desenrolar. E pela palavra de Deus você é chamado a arrepender-se e a voltar para o caminho da obediência e assumir uma postura de responsabilidade. E saber que isso, de fato, é o que Deus espera de nós, a fidelidade, e que Deus abençoa a fidelidade, e que Deus irá te disciplinar, se você não se arrepender. E se não disciplinar, corre o risco de ser bastardo, não ser filho. Isso é algo terrível, né? E creio que não devemos pensar coisas melhores, né? Creio que temos, pela graça de Deus, tantos benefícios que o Senhor tem nos dado, e sabemos, irmãos, que pela graça dele temos as marcas da eleição, não devemos então nos entregar a uma mentalidade de apostasia. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor aplique a sua palavra aos nossos corações. Amém. Meus irmãos, vamos nos colocar em pé, vamos orar. Senhor, nós te adoramos em espírito e em verdade, diante da tua presença, em obediência à vocação, à convocação do Senhor.
Seja louvado o teu nome, ó Deus, neste dia. Te agradecemos pela tua palavra que nos instrui, que nos alerta, que nos faz, ó Deus, olhar para Cristo Jesus, que nos chama à obediência. Abençoa o teu povo, ó Pai, com o coração quebrantado. Também nos dá a lembrar dos benefícios do Senhor e ter uma resposta de obediência, de um coração grato. E também, ó Deus, chama aqueles que ainda estão fora da aliança, ó Deus, que saibam que é necessário que se arrependam e busquem ao Senhor enquanto se pode achar. Assim vem o teu reino, ó Deus, nesses dias, santifica a tua igreja, alcança os perdidos, é o que pedimos e oramos no nome de Jesus. Amém.